Olá, bom dia, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Roberto. O nome desse canal é Se Encontrar é Preciso. Se encontrar é preciso, mas não é uma tarefa fácil, tá? Dá maior trabalho para se encontrar. Hoje eu venho aqui compartilhar com vocês a respeito da diferença entre as pessoas conscientes e as pessoas inconscientes. E vou falar com vocês também um pouco a respeito da empatia. Bom, você por acaso é uma pessoa empata, mas é uma pessoa agressiva? Porque existe pessoas empatas, mas são agressivas, nervosas, emburradas. E por que que essas pessoas empatas se preocupam com os outros, têm consideração pelos outros, mas muitas das vezes elas se irritam, elas ficam emburradas, elas ficam nervosas, agressivas. Por que que essas empatas ficam dessa forma? Por conta da frustração, porque ela nunca recebe aquilo que ela dá. E por falta de entendimento, então ela passa esse estresse, esse nervoso, ela vive emburrada e ela sofre muito com isso. Porque está no interior dela, a natureza dela se preocupar com as pessoas, é da natureza dela isso. E não é ela que inventa, que ela quer ser boa, que ela quer se preocupar com as pessoas, é que está nela mesma. Então, por conta de estar enraizado nela esse sentimento de preocupação, de ter consideração pelas pessoas, é que ela sofre muito. E aí, por conta disso, ela fica emburrada, nervosa. Eu sou uma pessoa assim. E eu acredito que deve ter muitas pessoas que são assim também. E hoje eu, refletindo, pensando a respeito disso, tem uma passagem na Bíblia onde Jesus sabe que as pessoas não valem nada, que as pessoas andam com má intenção com ela. Entretanto, Jesus trata elas bem, trata ela com alegria, com harmonia, ri para elas. Eu acho que você deve ter ouvido falar nessa passagem da Bíblia. Então, eu acredito que a luta minha e sua é essa: trabalhar as emoções a ponto de chegar como Jesus agia, né? Se comportar e agir da forma que ele agiu naquela época, que ele ensina. Não é à toa que ele fala que a gente deve amar os inimigos. E eu acredito que amar deve ser dessa forma. Você está convivendo com as pessoas e entre elas a maioria são pessoas falsas, mentirosas, né? Pessoas, elas estão inconscientes. Não sei se você já deparou com situação como eu vou descrever aqui, mas vamos supor assim, uma pessoa, ela te prejudica um dia e no outro dia ela volta a falar com você como se nada tivesse acontecido. E você não esqueceu, você lembra tudo exatamente o que aconteceu, o que se passou, você sofreu a consequência, a pessoa te prejudicou às vezes com uma mentira, né? Ela te combinou com você algo e não cumpriu essa promessa. E aí você ficou ressentido com isso. Então, existe aí essa questão de você ficar emburrado por conta disso, né? Como que pode a pessoa falou isso ou aquilo e não cumpriu? Então, entre as pessoas, a maioria delas, como que elas agem? Elas agem por impulso. Na verdade, às vezes, muitas delas nem estão com maldade. Mas eu digo sim que é maldade, porque só a maneira como ela age, por exemplo, eu estou cercado de muitas pessoas, pessoas próximas inclusive, que elas falam coisas tipo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e aí passa tempo e ela não faz. Um exemplo, ela diz, eu tenho algo lá e vou te dar. E aí você cria uma expectativa naquilo
esperando que ela vai te dar, porque muitas das vezes quando ela fala isso, você está precisando daquilo. Aí ela fala, não, eu vou te dar, eu tenho lá e vou te dar isso. E aí passa dias, semanas, meses, e ela esqueceu. Ela não está nem passando pela cabeça dela que ela falou aquilo. Então, muitas das pessoas, a maioria delas, elas agem dessa forma, elas falam coisas por impulso. Eu já olho, eu vejo esse comportamento como uma atitude maldosa, né? Embora seja inconsciente da parte dela, mas eu vejo como uma atitude maldosa, porque ela cria uma expectativa na outra pessoa. É claro que quando a gente amadurece, eu, por exemplo, eu já não crio mais expectativa naquilo que ela falou. Eu não levo em consideração mais o que ela fala. E é por conta disso que a gente vai amadurecendo, ficando mais sábio e trilhando por caminho de Jesus. Rir para as pessoas mentirosas, para as pessoas falsas. Você, por exemplo, vai estar diante de pessoas falsas, mentirosas, pessoas que não têm consideração alguma por você, mas você vai estar rindo, né? Você vai estar em harmonia com elas, porém você sempre vai manter a distância, não vai ter uma proximidade, uma ligação verdadeira com ela, porque você já sabe que a pessoa é de mentira, que a pessoa é falsa. Então o vídeo de hoje é para compartilhar com vocês a respeito disso, né, sobre essas pessoas. A diferença das pessoas conscientes são as pessoas que pensam para falar, o que elas falam elas realmente fazem, e as pessoas que vivem falando por impulso, elas falam com segundas intenções, na verdade, é só para poder maquiar aquele momento, deixar aquele momento bonito, aí ela fala isso, eu vou te dar, né, na frente das outras pessoas, às vezes inclusive, é só para maquiar, deixar mais bonito aquele momento, para ela ser aceita, né, como ela se fosse uma pessoa que está ajudando alguém, mas é só a fala. Então ela tem essa ilusão, ela não tem consciência do que ela está fazendo, porque isso não vai resultar em negócio bom para ela, né? Ela não percebe que no futuro isso prejudica ela também. Aí não vai prejudicar, é claro, as pessoas que vai amadurecendo com essa pessoa, né? E vai trabalhando aí mais as suas emoções e agindo com mais harmonia diante das pessoas mentirosas. Eu enfrento isso na família, enfrento isso no trabalho, na sociedade, e isso está sendo muito bom para as minhas emoções, sabe? Está sendo uma experiência para teste. Para mim está sendo uma experiência para teste, para testando cada vez mais eu. Como Jesus, naquela época, ele sabia com quem estava lidando, o que as pessoas falavam para ele, ele já sabia o que as pessoas, quem era, quem não era, ele já sabia de tudo isso. Então isso vai fortificando a gente vai já entendendo e sabendo com quem a gente está lidando, né? Você vai estar em harmonia com essas pessoas. Só que isso é uma luta, é um trabalho, tem que ser sério, né? É constante, todos os dias, você trabalhando sobre isso, eliminando os ressentimentos, eliminando o ódio, eliminando todos os sentimentos negativos a respeito das pessoas e nutrindo e alimentando cada vez mais a compaixão, né? A compaixão, porque você, em vez de olhar mais com ódio, né, com rancor das pessoas, você vai olhar com mais compaixão. Lá no fundo, você vai ter compaixão das pessoas porque elas não sabem o que estão fazendo. E tudo isso, essa compaixão vem de você estar enxergando além. Nem ela mesma está enxergando ela e você já está enxergando ela. Isso é ter compaixão. Você não vai mais julgar, não vai mais condenar, não vai mais pisar em cima. Você, claro, vai ficar afastado, né? Não vai ter um relacionamento genuíno, verdadeiro com ela, porque ela própria não é verdadeira. Ela própria não, né, se comporta como verdade. Então não tem como ter um relacionamento verdadeiro.
Você não vai estar fingindo com ela, pelo contrário, é ela que vai estar fingindo, mentindo, sendo de mentira, né? Você, por outro lado, vai estar sendo de verdade, mas não vai estar apontando as fraquezas dela, não vai estar diminuindo ela. Eu sei que isso parece um conto de fada, parece uma mágica, algo do outro mundo. É estranho eu estar falando isso para você, mas é isso que Jesus pregava, é isso que ele pregava para nós, né? Entender as fraquezas das pessoas, e por outro lado a gente caminhar rumo, né? Se a gente está afim e quer ter um relacionamento sincero e verdadeiro, caminhar para esse fim. Passa diante das pessoas em harmonia, conversa, fala com todos, mas não confia em ninguém, porque eles não são dignos de confiança, eles mesmos são de mentira. E como a gente age com algo que é de mentira? A gente age com cautela, a gente mantém distância, enfim, muita coisa você sabe como você age com pessoas que são de mentira. Com cautela, fala menos, ouça mais, mantenha a distância. Para chegar ao patamar de Jesus, não é uma tarefa fácil, mas ele próprio diz que se a gente crê nas palavras deles, no comportamento dele, a gente pode chegar ao patamar, ao nível dele, ou até mesmo ultrapassar. Mas é preciso crer, e crer é agir, né? Crer é ter atitude, é fazer, e não ficar esperando cair do céu. Enfim, é mais ou menos isso que eu queria falar para você. É preciso uma luta interna, você vai ter que trabalhar você e não é uma tarefa fácil. Valeu, muito obrigado. Se for interessante, se inscreva e ative o sino de notificações. Tchau.